Olá, tudo bem? Esse é o Papo Católico. Se inscreva no nosso canal. Nós vamos falar de assuntos diversos: apologética, defesa da fé, doutrina, Bíblia e tudo mais. Vida dos santos e tudo mais. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Daniel, bem-vindo ao meu canal, bem-vindo aí. Me ajude a divulgar. Se você gostar, dá um likezinho aí, compartilha, curte, me ajude a divulgar o canal para honra e glória de Deus, tá bom? Hoje nós vamos fazer um pequeno bate-papo sobre o sofrimento. O sofrimento é o calcanhar de Aquiles dos cristãos, né? As pessoas, quem não acredita em Deus diz: "Ah, mas se Deus existe é tão bom e ele pode fazer todas as coisas porque ele permite o sofrimento?" Foi uma pergunta que vários filósofos católicos já se depararam, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, entre outros, né? E claro, é impossível fazer um vídeo curto para acabar e esgotar com esse tema tão imenso, tão difícil sobre o sofrimento. A Bíblia nem sempre ela dá uma resposta, vamos dizer assim, profunda. Não, ela dá respostas profundas, mas não dá respostas às vezes que satisfazem quem perdeu um ente querido. Por exemplo, para mim, eu fico feliz na Sagrada Escritura quando a Sabedoria, capítulo 1, versículo 12, diz que Deus não é o autor do sofrimento e a perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Muito legal. Eu sei que Deus não se alega com o sofrimento. Mas se Deus não se alega com o sofrimento, por que Deus permite o sofrimento? E essa é a grande pergunta. Também na Sagrada Escritura diz que Jesus chorou, ou seja, Jesus chorou a morte de Lázaro, mesmo tendo revivido Lázaro depois. Ele não ressuscitou Lázaro, ele reviveu Lázaro, né? Essa é a palavra teológica correta. Por que Jesus Cristo, que nós cremos que é Deus, tendo todo o poder no céu e na terra, e vendo tanto sofrimento, ele às vezes não se inquietou, quer dizer, ajudou muita gente, mas sabia que tinha muita mais gente para ajudar, e às vezes não se inquietou com um vaso de perfume caro sendo quebrado aos seus pés. Judas Iscariotes até disse: "Olha, com esse vaso você poderia, né, esse é um salário de um ano, você poderia ajudar a saciar a fome de muitos doentes." Jesus diz: "Pobres sempre o tereis, mas ela está preparando a minha entrega, a minha sepultura", coisa assim. Bem, Jesus Cristo ele não ignorava o sofrimento, né? Ao contrário, as bem-aventuranças mostram que Deus se incomoda bastante com quem sofre. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas é uma consolação nem sempre presente, nem sempre imediata, mas às vezes futura. Bem, eu não quero ser liviano, claro que Deus se importa com o sofrimento. Quero dizer o seguinte: a Bíblia nem sempre diz por que nós sofremos, por que Deus permite o sofrimento. Ela sempre, às vezes, nos diz aonde está Deus no sofrimento. E Deus está no sofrimento, não longe de nós, mas sofrendo conosco, sofrendo em nós, né? O que Jesus fez para sofrer na cruz? Nada, fazia parte do seu projeto. O que Maria, nós chamamos ela de Nossa Senhora, não porque é deusa, mas porque é mãe de nosso Senhor, ou seja, uma gratuidade. Quem é mãe de Senhor é senhora, né? Porque ela sofreu? O que que ela fez para sofrer? Nada. Foi uma pessoa, uma cristã exemplar e sofreu. Paulo sofreu muito, São Paulo sofreu muito, ou seja, o sofrimento está muito presente nas Sagradas Escrituras. Se você não tiver uma leitura fundamentalista de ver só as coisas boas, darei 100 vezes mais carro, terrenos, famílias, né, que é uma passagem de Jesus em Mateus, nessa passagem também diz com perseguições, ou seja, existe, Jesus diz, no mundo havereis de ter tribulações, coragem, vencer o mundo. Também ele diz, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga, ou seja, o sofrimento está muito presente na Sagrada Escritura. O sofrimento esteve muito presente na vida de Jesus Cristo também. E a pergunta de quem não crê, uma delas é: se Deus é bom, por que permite o sofrimento? A essa pergunta, Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho deram uma resposta parecida. Eles disseram: Deus permite o sofrimento, porque Deus pode tirar algo de bom desse sofrimento. E só por isso Deus permite o sofrimento. Uma outra resposta seria porque, para acabar com o sofrimento imediatamente, teríamos que acabar com quem causa o sofrimento, que é o homem, a liberdade do homem. E isso também não faz do projeto de Deus. Deus quis respeitar a liberdade humana. E Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja,
Até o último minuto, Deus espera o arrependimento humano. Ah, Daniel, bacana, mas isso não explica, por exemplo, uma catástrofe natural. Não, de fato, não explica uma catástrofe natural. E também algumas coisas nem o livre-arbítrio explica. Talvez a doutrina do pecado original, que nós temos uma tendência a ser ruim, a fazermos coisas erradas, a uma fraqueza dentro da gente. Mas acho que a principal resposta que eu quero tocar nesse programa de hoje é: Deus tira algo de bom a partir de uma coisa que é ruim. Ele não é capaz de cometer algo ruim, porque ele é inacessível ao mal. Deus é inacessível ao mal. Deus não pode tentar ninguém, por exemplo. Deus não pode fazer mal a ninguém. Mas Deus pode usar essa matéria-prima que é ruim, colocá-la, vamos dizer assim, no forno do seu poder, do Espírito Santo, da vivência, e transformá-la em algo bom. É mais ou menos quando você pega um limão que é azedo, chupando limão sozinho é azedo, ou uma farinha pura que comendo sozinha não é legal, né? Assim você vai pro açúcar, ele é até bom comer sozinho, mas demais ele é enjoativo. E quando você mistura esses ingredientes, lá na frente você vê que aquilo fez sentido e aquilo deu um grande bolo. Entenda cada sofrimento amargo que você tem, o azedo que você tem, o insuportável, intragável que você tem, como um é, ingrediente que Deus, na sua misericórdia, permite a gente passar. De fato, existe uma passagem bíblica que fala que quem ouve as minhas palavras e põe em prática é semelhante a alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as torrentes, a tempestade, os ventos deram contra aquela casa e aquela casa não ruiu. Né? E Jesus compara quem ouve as minhas palavras, e antes ele fala quem não ouve as minhas palavras é semelhante a alguém que edificou a sua casa sobre areia. Isso está em Mateus. E a diferença, então, não são as provações, segundo essa passagem bíblica, esse ensinamento de Jesus. As provações são a mesma para esses dois casos. A diferença é que, em um caso, a casa fica de pé, em outro caso, a casa desmorona. Ou seja, não é o sofrimento que muda na vida das pessoas, no cristão e não cristão, mas a maneira como nós suportamos, enxergamos e saímos desse sofrimento. Mas tá, Daniel, ainda você não respondeu. Bem, um outro paralelo bem óbvio que todo mundo vai perceber é: quais são os países que mais acreditam em Deus? São os países mais sofridos. Os países mais sofridos são os países que mais têm fé. Por incrível que pareça. África inteira, né, os países da África, os países da América Latina, América do Sul, os perseguidos lá da Ásia, Síria, né, perseguida, são os países que têm mais profundidade de fé. Parece que, e isso parece ser visível para todos nós, os crentes e não crentes, que o sofrimento aproxima as pessoas da fé. Talvez seja o último recurso para essas pessoas? Talvez. Talvez essas pessoas não tenham mais a quem recorrer e recorrem a Deus? Talvez. Disseram que Deus é o ópio do povo. Eu não acredito nisso. Graças a Deus sou bem sucedido, graças a Deus tenho bastante dinheiro, bastante estudo, tenho mestrado, tenho 4 pós-graduações, não me considero e não tenho que ir baixo e acredito em Deus. Isso não me faz ser menor do que ninguém. Ao contrário, isso me faz ser mais completo. Mas é visível. Países que aparentemente não têm problemas, eles têm, mas não enxergam, são os países que menos acreditam em Deus. E interessante, são países com um PIB per capita alto, uma taxa de criminalidade muito baixa, uma taxa de estudo muito alta, mas são países onde as pessoas estão se suicidando, se matando, onde o nível de abuso é maior que os outros países. Ou seja, quem não tem Deus no seu coração acaba entronizando rapidamente um outro Deus. O ser humano foi feito para adorar. Ou ele vai adorar Deus verdadeiro, ele vai ter uma adoração verdadeira ao Deus verdadeiro, ou ele vai ter uma adoração verdadeira ao Deus falso. E esse Deus pode ser droga, pode ser dinheiro, pode ser prostituição, pode ser vaidade, pode ser ego, pode ser qualquer outra coisa. O fato é, o sofrimento, Deus pode tirar algo bom do sofrimento. Romanos 8, 28 e Romanos 8, 23, seguindo 23 a 28, a Bíblia vai dizer: aliás, sabemos que tudo concorre para o bem dos eleitos, para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, tudo concorre, coisas boas e ruins, para o bem daqueles que amam a Deus. Deus pode tirar através de uma morte, mesmo ele não sendo o autor daquela morte, né? Pode ter sido um fato natural, uma doença vinda do pecado original.
Deus pode tirar daquela morte a união da família, Deus pode tirar daquela morte algo bom. Veja, Deus não fez a pessoa morrer por causa disso, mas ela pode tirar dessa catástrofe algo bom. Então, uma das respostas é: Deus permite o sofrimento, porque pode tirar do sofrimento algo bom para nós. Pode nos levar mais próximo dele, pode nos levar à conversão, pode salvar a nossa alma, pode fazer com que a gente se torne mais sensível a partir do sofrimento. Pense nisso. Se você gostou, curta aí, deixe seu like, compartilhe, comente, ative o sininho para novos vídeos, novas notificações. Abraço e até a próxima. Valeu!